para resolver essa questão, você precisa ser capaz de montar uma fórmula, né, de escrever a fórmula usada para calcular a força de ataque e a fórmula usada para calcular a força de defesa, a partir da relação de proporcionalidade que existem entre cada uma dessas forças e as variáveis nível e experiência. Então, se a questão diz, por exemplo, que a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível, ela quer dizer, isso significa matematicamente que a força de ataque é igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou representar aqui por K, vezes... Para ficar igual ao que eu fiz no vídeo, eu vou chamar a força de ataque a constante de proporcionalidade da força de ataque, eu vou chamar de K til, e a constante de proporcionalidade da força de defesa eu vou chamar de K, só para ficar igual ao vídeo da solução. Então, assim, quando a gente está olhando para essas relações de proporcionalidade, então a constante de proporcionalidade vai estar sempre presente. E aí a maneira que a gente escreve aqui o restante da fórmula, né, que depende do nível e da experiência, isso depende da relação de proporcionalidade que existe, se é direta ou se é inversa. Bom, no caso da questão, especificamente, a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Isso quer dizer que a força de ataque é igual à constante de proporcionalidade vezes a experiência vezes o nível ao quadrado. Aí vamos fazer algumas modificações para a gente entender, ter mais clareza de como é que essas fórmulas são escritas, né? Então vamos imaginar uma outra situação aqui. Vamos esquecer um pouco a questão e pensar que essa força de ataque, né, vou usar a mesma constante aqui, vou continuar usando o K til, mas imagine que, em vez de ser diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível, imagine que a força de ataque fosse, sei lá, diretamente proporcional à experiência e inversamente proporcional ao nível. Então, minha fórmula ficaria assim. Força de ataque é igual a constante de proporcionalidade vezes a experiência dividido pelo nível. Vezes a experiência, porque é diretamente proporcional à experiência, dividido pelo nível, porque é inversamente proporcional ao nível. Uma segunda situação, imagine que a força de ataque, né, fosse inversamente proporcional, o que não faria muito sentido para o jogo, mas só para ilustrar, imagine que nessa segunda situação a força de ataque fosse inversamente proporcional à experiência e ao nível. Então isso seria igual a constante de proporcionalidade dividida pela experiência vezes o nível, porque nesse caso hipotético, né, que não tem nada a ver especificamente com a questão, mas com a habilidade de você escrever uma fórmula para calcular algo, né, que depende de outras variáveis, nesse caso nível e experiência, a partir da informação, nesse caso, nessa situação 2, supondo que a força de ataque é inversamente proporcional ao nível e à experiência e ao nível. E aí você pode imaginar várias variações disso, né? A gente poderia dizer que a força de ataque, numa terceira situação, que a força de ataque ela é diretamente proporcional ao quadrado da experiência e inversamente proporcional ao nível. Então, teríamos uma constante de proporcionalidade, diretamente proporcional ao quadrado da experiência, então, vezes a experiência ao quadrado, e inversamente proporcional ao nível, então, ficaria dividido pelo nível. Né? Ou, então, sendo proporcional às duas, vamos supor que fosse assim, força de ataque, agora numa quarta situação hipotética, vamos supor que a força de ataque fosse diretamente proporcional ao quadrado da experiência e ao cubo do nível. Então seria a força de ataque igual a uma constante de proporcionalidade que está sempre presente. E na questão vocês aprendem lá como é que a gente calcula essa constante. Dada a fórmula para calcular a constante, eu preciso de valores iniciais aqui para cada uma das outras incógnitas aqui, né? Para a força de ataque, para a experiência e para o nível.
mas isso é visto na solução da questão. Então, suponha que a força de ataque seja diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, vou multiplicar a constante por E ao quadrado. E diretamente proporcional ao cubo do nível. Então, vou multiplicar pelo cubo do nível, pelo nível ao cubo, n à terceira. Mesma ideia, mesmo raciocínio para a força de defesa, né? No caso da questão, se voltando para a questão diz que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e inversamente... Não, perdão, diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, nesse caso, né, para não confundir as constantes de proporcionalidade, então, lá na questão eu chamei de K, a constante de proporcionalidade usada na fórmula da força de defesa, né, e a força de ataque eu chamei de K-til, a constante. Aí, nesse caso, a força de defesa é diretamente proporcional ao nível, vou multiplicar por N, e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, vou multiplicar por N ao quadrado, porque também é diretamente por E ao quadrado, porque também é diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Se fosse inversamente proporcional ao quadrado da experiência, eu ia dividir K vezes N por E ao quadrado. Então, é essa habilidade, né, de escrever fórmulas a partir dessas informações, dessas relações de proporcionalidade, que vocês precisarão utilizar nessa questão.